Deus nas provações. Antes de adentrarmos, eu quero deixar aberto e o Espírito Santo, eu creio que Ele é que é o dono que ministra a palavra. Duas coisas interessantes. E algumas traduções têm: Deus tentou a Abraão. Primeiro eu quero pontuar que Deus não tenta ninguém. Tentar aí está na versão de prova. Quem tenta é o diabo. Tiago capítulo 1 diz, e que às vezes nem sempre é o diabo, diz que nós somos engordados pela consciência dos olhos, dos sentimentos, dos 5 sentimentos. Se a gente alimenta ele, nós somos aptos para deixar, em segundo lugar, que o diabo nos tente. Ele tentou alimentar os 5 sentidos de Jesus quando estava no deserto para ser tentado. O diabo tenta, Deus não tenta, Deus prova. Devemos saber disso, para que você não possa dizer: estou sendo tentado por Deus. Deus a ninguém tenta, quem tenta é o diabo. Resistis, pois, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo. Queridos, para que a gente possa compreender os propósitos de Deus nas provações, primeiro temos que entender o que é provar. Provar significa experimentar, é se submeter à prova, é fazer conhecer, é verificar a qualidade ou o estado e fazer avaliações. Provar isso. Estamos no período, irmãos, no mundo da teologia da prosperidade. Crente não passa por luta, alguns pregam, não adoece, não é provado. Isso é mentira, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus: digo isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflição. O texto diz isso. O texto não diz: no mundo não tereis preocupação, tribulação, mas tereis aflição. Tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. E Paulo coloca um compêndio de provas no capítulo 8 de Romanos, né? Ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Abraão aqui está sendo provado, e eu acho interessante uma coisa: ele não murmura, ele diz: eis-me aqui. O texto está dizendo isso no versículo 1. Nesses últimos tempos, se você tem sido provado por Deus ou eu, qual é o nosso comportamento? Talvez você tenha até questionado assim nesses dias: por que Deus nos deixa ser provados? Por que Deus nos submete à prova? Por que Deus nos permite passar por tantas provas ou provações? Porque há algum proveito nas provações. Abraão, irmãos, foi um homem que passou por uma grande prova. O versículo mostra aí: mas disse que ele se submeteu à prova, e que foi o próprio Deus que o colocou na prova. Coisa gloriosa não é ser masoquista, ter prazer em sofrer, mas é saber que quando Deus coloca na prova, Ele está conosco no começo, no meio, no fim. Está no sofrimento, mas também está na vitória. Abraão sabia que cria, irmãos e irmãs, porque através da vida deste homem, que foi considerado o amigo de Deus e o pai da fé, procuremos nessa manhã entender os propósitos de Deus nas provações.
O que é que você está passando em sua vida? Lutas com a família, lutas financeiras, lutas até para tentar viver uma vida cristã espiritual. Você não está só. Deus está com você nessa prova, assim como Abraão. E eu só quero nessa manhã ter 6 visões. Poderíamos ter muitas, porque a Bíblia era inesgotável, mas eis alguns motivos pelas quais Deus nos permite passar pela prova. Ser crente sem passar pela prova é muito fácil. Agora, ser crente quando tudo está ao contrário, e às vezes tudo e todos estão contra a você. Abraão, Deus não disse não, chama Sara. Deus diz o texto aqui, botou Abraão à prova. E Deus mexeu na coisa mais principal e mais de apego de Abraão, que foi o seu filho, o único filho. E mesmo assim ele obedeceu a Deus. Primeiro motivo que Deus nos permite passar pela prova é que Ele quer saber ou revelar onde está o nosso coração. O versículo 2 nos diz o seguinte, em Gênesis capítulo 22, acrescentou Deus, além de provar, Ele disse, eis-me aqui. Deus acrescenta, tomai o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus queria ver onde estava o coração de Abraão. E é interessante, irmão, tal prova consiste na requisição daquilo que lhes era mais caro, aquilo que lhes era indispensável e de maior valor. Nesses últimos dias e tempos, seu coração está inclinado para onde? Coração aqui não é órgão, coração aqui é sentimentos, é força de motivação, pensamento, e também a vida cristã e a fé está canalizada em quem? Quando Deus nos prova, Ele quer ver onde está o nosso coração. E a Bíblia diz, onde está o tesouro, o teu tesouro, aí está o teu coração. Foi Jesus que disse isso. Onde está o que você mais dá valor, o que mais você prioriza, tudo que compõe a sua percepção, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua dedicação, a sua atitude, a sua motivação está ali. Quantos crentes está com o coração voltado só para as coisas materiais? É muito bom, isso não é errado, mas a Bíblia diz que nós não devemos canalizar sobre as coisas materiais, porque Paulo diz que as coisas terrenas, elas acabam, mas as coisas eternas perduram para a eternidade. Por isso que o provérbio diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração nesses últimos tempos? Quando Deus nos prova, Ele quer saber onde está o nosso coração. Abraão, queridos, prova que Deus para ele está acima de tudo. Deus toca no valor. O teu filho a quem tu amas, porque ele tinha uma visão, o filho é meu, eu administro ele, mas quem me deu foi quem está me provando, porque foi ele que prometeu. Então descanse, se Deus te deu uma bênção,
você vai ter a vitória certa se você fazer como Abraão, colocar o seu coração em Deus. E é interessante, irmãos, ele abriu mão de tudo por causa de Deus. Será que a gente tem aberto a mão de tudo por causa de Deus? Tem gente que abre mão de Deus por causa de tudo, não por causa de Deus. Ele amava Isaac, mas amava mais o Senhor. Talvez a prova que você e eu esteja enfrentando, Deus quer te ensinar este princípio. Está sendo provado, coloque seu coração em mim. Porque quando colocamos o nosso coração em Deus, mesmo sendo provado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai mudar o nosso coração e a nossa vida em Cristo Jesus. Segundo motivo, porque Deus permite que a gente seja provado por Ele, é que Ele quer nos conduzir para um caminho de obediência. O versículo 2 nos mostra a obediência de Abraão. Este homem não questionou, ele não retrucou, não abriu os seus lábios, diz o texto aqui. Se você ver o texto todo, ele só vai abrir a boca para demonstrar a sua fé. Ele não questionou, mas Deus, tu não me desse, tu não prometesse, eu já velho, Sara já velha, riu lá dentro da tenda, por isso que o nome Sara significa riso, e agora tu queres tomar? Mas, se Abraão foi chamado amigo de Deus, pai da fé, ele tinha negócio com esse Deus, por isso que ele estava tranquilo. Quarta-feira, no culto de doutrina, eu falei de uma síntese sobre a doutrina do Trino Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Você conhece o Deus que você serve? Será que Ele é capaz para te provar e te aprovar? Será que Ele pode resolver esse problema que tem deixado você angustiado, triste às vezes, sem até dormir? Será que Ele tem condições? Ou será que Ele não tem? Depende da sua visão de Deus. A visão de Deus de Abraão era grande, por isso que Deus não é para ser questionado, é para ser obedecido. Mas eles somos tão tentados, irmãos, a questionar Deus. A gente não quer questionar, mas a gente termina questionando. Deus, por quê? Jó questionou, não amaldiçoou Deus, procurando o porquê de saber por que estava passando por aquela tribulação. Mas no final ele compreendeu: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos serão frustrados em minha vida. Terceiro motivo pela qual Deus permite, e permite mesmo, passarmos por provas, é que Ele quer nos fazer verdadeiros adoradores. O versículo 5 nos diz o seguinte: então disse aos servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Sabendo que Deus disse que Ele ia sacrificar o filho, mas Ele disse: a gente vai lá, pensamento positivo, vai dar tudo certo, Deus proverá e eu vou voltar com o menino e a gente vai continuar a jornada. Quando a gente está passando pela prova e sermos provados por Deus, Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador adora sempre, em todo o tempo. O salmista no Salmo 34 e o versículo 1 nos diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo,
e o seu louvor estará em meus lábios.